O falso profeta. Apocalipse 13, de 11 a 18. Que diz o seguinte: E vi subir da terra outra besta. Pequeno comentário sobre essa primeira expressão aí. E vi subir da terra outra besta. No versículo 1 do capítulo 13, ele diz: Vi subir do mar uma besta. A primeira besta, naturalmente, é o anticristo. A segunda besta, que é essa aqui, outra besta, é o falso profeta. E destacando aqui que o anticristo subiu do mar, né? Já vimos antes que esse mar da onde o anticristo subiu é o abismo, o Hades ou o Sheol. Mas no caso aqui do falso profeta, que é dito aqui outra besta, ele sobe da terra. É interessante porque em Apocalipse 12, 12 vai falar de 3 mundos, né? Que o céu, a terra, o mar, vão ver lá. Por isso alegrai-vos os céus, tá? Tá falando aqui dos céus, né? Aí diz: e vós que nele habitais. Então no céu habitam pessoas, ou seja, os anjos, creio eu. Ai dos que habitam na terra. Agora ele já desceu um degrau a mais, agora é a terra, né? E no mar, desceu outro degrau, é o mar, porque, como eu já disse antes, o mar e o abismo são a mesma pessoa, à luz de vários versículos, ou seja, um terceiro mundo, né? Que é chamado de mar, ou de abismo, ou de outros nomes, mundo dos mortos e tais. Então tem 3 mundos. Embora o céu, ou os céus, como geralmente chamado, pode ser no plural, no singular, muitas vezes é no plural, que pode ter mais de um céu. Paulo fala do terceiro céu. Mas o certo é que o anticristo, que é a primeira besta, subiu do mar, enquanto que o falso profeta, que é a segunda besta, subiu da terra. A primeira observação a respeito desse primeiro versículo, versículo 11. Continuando. Verso 11. Que tinha 2 chifres, semelhantes ao de um cordeiro. Vamos novamente aqui, né? Esse animal, que é uma besta, que pode fazer por fera, um animal selvagem, que no caso do anticristo a gente vê claramente que é um espírito que está no abismo, mas que vai subir do abismo. E esse aqui sobe da terra. A aparência desse animal, ele não diz a aparência dele, diz que ele tinha 2 chifres, e que esses chifres eram semelhantes ao de um cordeiro. Então, para procurar identificar, descobrir a identidade do falso profeta, eu quero procurar aqui onde é que tem na Bíblia um animal com 2 chifres semelhantes ao de um cordeiro, né? Eu vou ter que voltar para o livro do profeta Daniel, Daniel capítulo 7, e vou mostrar um daqueles animais. Aliás, Daniel capítulo 7, ele fala de 4 animais que já foram identificados como sendo o Império Babilônico, o Império Medo-Persa, o Império Grego. Na verdade, a linguagem da Bíblia é reino, né? Esse negócio de império foi que inventaram depois, mas a linguagem da Bíblia é reino. O reino grego, né? E o 4º animal, que é o reino romano, ou como é popularmente chamado, o Império Romano. Só que isso é no capítulo 7 de Daniel. O capítulo 8 de Daniel menciona 2 reinos, né? Que é o reino Medo-Persa e o reino grego. O capítulo de Daniel se ocupa desses 2 reinos, que estão intermediários entre o Império Babilônico e o Império Romano. E aí, no caso aqui, o Império Medo-Persa é representado em Daniel 8 por um carneiro. E o Império Grego é representado por um bode. Então eu vou me ater então aqui à figura do carneiro, porque essa segunda besta aqui de Daniel, de Apocalipse 13, 11, ela tinha
2 chifres semelhante aos de um cordeiro. É claro que entre cordeiro e carneiro há uma semelhança, porque o carneiro é da família, o carneiro, a ovelha e o cordeiro. Enquanto que a família do bode é o bode, a cabra e o cabrito. Então, a diferença entre o cordeiro e o carneiro é de idade, né? O carneiro é um animal adulto, caso se refere lá em Daniel 8. E Apocalipse 13:11, onde fala de semelhante ao de um cordeiro, o cordeiro é um carneiro novo, filhote, né? Mas são da mesma família. Então vamos lá, em Daniel capítulo 8, que fala desses 2 chifres, né? Vamos ver se nós podemos tirar aqui a identidade do falso profeta. Então Daniel 8:3, aí diz assim: e levantei os meus olhos e vi que um carneiro estava diante do rio, o qual tinha 2 chifres, observe, 2 chifres, né? E esse de Apocalipse 13:11 tinha 2 chifres também, e é semelhante ao de um cordeiro, no caso aqui, esse carneiro de Daniel 8. Então, o qual tinha 2 chifres, os 2 chifres eram altos, mas um era mais alto do que o outro, e o mais alto subiu por último. Naturalmente, estudando a história, já sabemos que esse carneiro de Daniel 8 é o reino Medo-Persa. E o personagem que mais se destaca nesse reino é Ciro. Por isso que ele diz que o mais alto subiu por último, né? A Bíblia fala de Dario o Medo, mas depois fala de Ciro o Persa. E o personagem mais importante da história é Ciro, que ele é persa. Mas vamos aí continuar aqui procurando esses 2 chifres, né? Daniel 8, agora o verso 6 de Daniel 8:6. Dirigiu-se ao carneiro que tinha os 2 chifres, novamente os 2 chifres do carneiro mencionados aí, contra ele, né? Dirigiu-se ao carneiro que tinha 2 chifres, o qual eu tinha visto em pé diante do rio, e correu contra ele no ímpeto da sua força. 7. E viu chegar perto do carneiro, enfurecido contra ele, ferindo, quebrou-lhe os 2 chifres, os 2 chifres mencionados de novo aí, pois não havia força no carneiro para lhe resistir. Então o bode o lançou por terra e o pisou. Agora, vou avançar para o verso 20 de Daniel 8. Verso 20, quando o anjo está dando a interpretação, Gabriel que está dando a interpretação para Daniel. Daniel 8:20 diz: aquele carneiro que viste com 2 chifres são os reis da Média e da Pérsia. Então, os reis da Média e da Pérsia, aquele carneiro com 2 chifres são os reis da Média e da Pérsia. Naturalmente, o primeiro chifre, que era menor, se refere ao reino Medo, né? Dario, Medo é muito mencionado, e Ciro o Persa, que é o mais alto, que subiu por último, é realmente o personagem que mais se destaca aí. Então, procurando aqui encontrar a identidade do falso profeta, a segunda besta de Daniel, de Apocalipse 13:11. Agora, como nós estamos destacando aqui Ciro o Persa, eu quero ir para um outro texto para mostrar a importância de Ciro. Em Isaías, o profeta Isaías 44, né? Lembrando que Isaías veio muito antes de Daniel, né? Cerca de 800 anos antes de Cristo, Isaías profetizou, 800 anos antes, né? Aqui, Daniel, no caso, foi 586, a queda de Jerusalém, né? Um pouco depois disso. Mas eu vou ler 2 versículos aqui de Isaías 44 e 45. Veja só, Isaías 44, 28, diz assim: que digo de Ciro, Deus falando, é meu pastor, e cumprirá tudo que me apraz, dizendo também a Jerusalém, tu serás edificada, e ao templo tu serás fundado. Verso 1 de Isaías 45. Assim diz o Senhor ao seu ungido, a Ciro, a quem tomo pela tua mão direita para bater as nações diante da sua face e deixar nus os lombos dos reis,
para abrir diante dele as portas, as quais não se fecharão. Eu vou saltar para o verso 4, porque vai continuar falando de Ciro, né? Verso 4 de Isaías 45 diz: por amor do meu servo Jacó e de Israel, meu eleito, eu te chamei pelo teu nome. Pus o teu sobrenome. Esse sobrenome eu acho que é interessante, que eu creio que é Ciro o Grande, né? Ciro o Grande. Sobrenome deve ser esse aí, Ciro Grande. Alexandre também é chamado de Alexandre Grande. Mas aí, ainda que não me conhecesses, ainda que não me conhecesses. Então alguém já comentou o seguinte, que é espetacular essa profecia de Isaías, porque Deus chama Ciro 200 anos antes do seu nascimento pelo nome e o chama de ungido. Assim diz o Senhor ao seu ungido, a Ciro. Ou seja, ungido aqui é o Messias, né? Cristo, o Messias. Então, e alguém já disse que é muito extraordinário que um gentio seja um tipo do Messias. Então, tentando procurar identificar aqui quem é o falso profeta de Apocalipse 13, 11. Então, toda essa importância aqui, né, para esses dois chifres, semelhante ao de um cordeiro, de Apocalipse 13, 11. Né? Agora, é interessante que o Império Persa, o reino persa, é o Irã. Né? Então, nós temos aí diante de nós o Irã, que é o Império Persa, de Ciro o Persa. Ele está aí, né? Com outro nome é o Irã. Né? E só para lembrar uma coisa, a conexão é essa. Por que essa besta que João viu no Apocalipse 13, 11, ela tinha dois chifres semelhantes ao de um cordeiro, né? De um cordeiro. Aí nós temos que lembrar que a Revolução Islâmica aconteceu, alguns dizem em 1979, mas percebi que ela começou em 1978, terminou em 1979. O Shah Reza Pahlavi foi substituído, né, pelo o outro, como é que é o nome, meu Deus? O Reza Pahlavi foi substituído pelo o outro líder religioso do Irã, Khomeini, né? O Khomeini. Mas a conexão que eu quero fazer é essa. Olha só, o Irã, o antigo Império Persa, foi que promoveu a Revolução Islâmica moderna. O Irã era uma monarquia islâmica, pacífica, pró-ocidente. E a partir de 1979 ele se tornou uma república islâmica totalitária, promovendo a Revolução Islâmica, que hoje pelo mundo todo, né, a gente vê a Revolução Islâmica se espalhando. Então, eu vou deixar para reflexão essa conexão aí do antigo Império Persa e de Ciro, com essa figura dos dois chifres que está na profecia de Daniel e que aparece aqui na segunda besta do Apocalipse 13, como representando aqui o falso profeta. Agora, dado essas explicações, diz que ele falava como dragão. O que é que ele falava como dragão? É muito sugestivo, né? Porque o dragão aparece em Apocalipse 12, verso 3, onde diz assim: e viu-se outro sinal do céu, eis que era um grande dragão vermelho, que tinha 7 cabeças e 10 chifres, e sobre suas cabeças 7 diademas. Com respeito ao anticristo e a conexão do anticristo com o dragão, em Apocalipse 13, 2, parte B diz assim: e o dragão deu-lhe o seu poder, o seu trono e grande autoridade. Ou seja, o anticristo, ele vai receber a sua autoridade do dragão, que no caso é Satanás. E essa segunda besta, no caso aqui o falso profeta, diz que ele falava como dragão. Se ele falava como dragão, provavelmente ele tem a mesma inspiração do anticristo, que por trás dele está o dragão, que no caso é Satanás. No verso 12 de Apocalipse 13, nós vamos ler o seguinte:
e exerce toda a autoridade da primeira besta, né? Lembrando que a primeira besta é o anticristo, mas só que agora nós estamos falando aqui do falso profeta, que é a segunda besta. Exerce toda a autoridade da primeira besta na sua presença e faz que a terra e os que nela habitam adorem a primeira besta, cuja chaga mortal fora curada. Então, misturando aí as duas figuras, eu percebo que o falso profeta, ele vai exigir, ele vai trabalhar para o anticristo, né? E ele vai exigir que toda a terra adore o anticristo, no caso da primeira besta, né? Diz aí. E que faz que a terra e os que nela habitem adorem a primeira besta, cuja ferida mortal foi o coração. Grave isso aí, porque o falso profeta irá exigir que toda a terra, os habitantes da terra, adorem o anticristo, que é a primeira besta. Então a gente percebe aí, então, que a função do falso profeta, que me parece ser uma figura religiosa, ele está a serviço do anticristo e vai promover a adoração do anticristo, que é o que está escrito aí, no verso 12. Verso 13. E faz grandes sinais, de maneira que até fogo faz descer do céu à terra à vista dos homens. Então é bom atentar, porque está dizendo aí, não que o anticristo vai fazer os sinais. Nesse texto aqui está dizendo que é o falso profeta que vai fazer os sinais. Faz grandes sinais, de maneira que até faz descer fogo do céu à terra à vista dos homens. Então isso é o falso profeta. E com respeito a esses sinais, eu quero retornar um pouco para 2 Tessalonicenses capítulo 2, que vai falar de sinais também. Só que em 2 Tessalonicenses capítulo 2, verso 9, dá a entender que esses sinais aqui de Tessalonicenses é o próprio anticristo que vai realizar, né? Então vamos lá. 2 Tessalonicenses 2,9. A esse cuja vinda é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios de mentira. Então, sinais e prodígios de mentira, pode ser que Paulo aqui está se referindo que esses sinais serão realizados pelo anticristo, mas pode ser os mesmos sinais que Apocalipse fala, que são realizados pelo falso profeta, mas a serviço do anticristo, né? Fica aí essas duas possibilidades. E ainda eu quero citar ainda Apocalipse 16. Apocalipse 16, que fala dessa questão de sinais e prodígios, de mentira, de engano, né? Apocalipse 16, 12. E o sexto anjo derramou a sua taça sobre o grande rio Eufrates, e a sua água secou-se para que se preparasse o caminho dos reis do Oriente. Lembrando que o rio Eufrates aqui geralmente é entendido como ele seja no Iraque, embora possa ir além do Iraque, né? E que esses reis que vêm do Oriente, esse Oriente aí, pode ser ali para o lado da Ásia, né? Pode ser a China, por exemplo. Os reis que vêm do Oriente. E da boca do dragão, e da boca da besta, e da boca do falso profeta. Aqui estão esses três personagens aqui mencionados, né? O dragão, que é Satanás, já está aí claro, né? A besta, que é o anticristo, e o falso profeta, assim. Vi sair 3 espíritos imundos semelhantes a rães. Porque são espíritos de demônios que fazem prodígios, olha só. Espírito de demônios que fazem prodígios, os quais vão ao encontro dos reis da terra e de todo o mundo, para os congregar para a batalha naquele grande dia do Deus Todo-Poderoso. Então, novamente, essa questão dos sinais e prodígios, os milagres. Os sinais vão ser milagres. Creio eu que nós ainda não contemplamos isso. Eu acredito que isso ainda não aconteceu. Mas, quando acontecer, nós vamos saber. É que esses sinais e prodígios que vão ser realizados aí. E aqui o Apocalipse 16 já revela que são espíritos de demônios que fazem prodígios. São prodígios, acredito que serão uma espécie de imitação dos milagres que Jesus realizou, né? Então, prosseguindo em Apocalipse 13, tentando descobrir a identidade do falso profeta, pelo menos o modus operandi, o que ele vai fazer, né? Milagres, tá. Agora veja, verso 14. Verso 14.
Diz assim: e engana, Apocalipse 13:14, e engana os que habitam na terra com os sinais que lhe foi permitido que fizesse em presença da besta. Eu quero dar uma pausazinha aqui para comentar um pouco essa questão do engano. Às vezes eu observo assim o cenário político mundial, nacional, mundial, internacional, né, a disputa, a ciência, a pseudociência, as narrativas, as controvérsias, e aí eu fico pensando, muita gente não atenta para essa palavrinha que a Escritura ela coloca, engano, né? Aqui, ó. E engana os que habitam na terra com os sinais que lhe foi permitido que fizesse. Existe um poder sobrenatural para enganar os habitantes da terra. E aqui não é coisa meramente humana, né? Lá no Jardim do Éden, depois Paulo vai falar isso, né? Que a serpente enganou a Eva. Então, onde aparece a palavrinha enganar nas Escrituras, pode ter certeza que Satanás está por trás, porque a função dele é enganar. Os seres humanos não são páreo para a habilidade de enganar que Satanás tem, né? Ele e os seus seguidores. E aí, por conta disso, eu vou dar uma olhada em Apocalipse capítulo 20, porque essa palavrinha enganar, o verbo enganar, aparece 3 vezes em Apocalipse 20, de 1 a 10. Veja só. Apocalipse 20, verso 3. Quando o anjo realmente amarra Satanás com a corrente, diz aí: e lançou-o no abismo, e ali o encerrou e pôs selo sobre ele, para que não mais engane as nações, até que os 1000 anos se acabem. Então hoje ele está enganando as nações. As nações não são um páreo para eles. Muitas vezes eu acho que muitos humanos são fantoches, até os governantes da terra, né? Até cientistas, filósofos, religiosos também, quem for. Mas o ser humano em si não é páreo para a habilidade e o poder sobrenatural que Satanás tem para enganar. Então, quando o anjo vai para ele, diz assim: para que não mais engane as nações. Verso 3, né? Agora, verso 8, veja só. Depois ele vai ser solto, depois de 1000 anos. Diz lá, verso 8. E sairá a enganar as nações que estão sobre os 4 cantos da terra. Então, depois de 1000 anos, no abismo, ele será solto e ele vai sair para fazer a mesma coisa que ele sempre fez, para enganar as nações. Novamente as nações serão seduzidas, enganadas, doutrinadas, aliciadas, né, por esse querubim, que ele é um querubim. Ezequiel 28 diz que ele é um querubim, né? É um anjo de alta categoria. Ele sairá para enganar as nações. Agora, veja só, e no verso 10 vai terminar, mas o verbo enganar está aí. Apocalipse 20, 10. E o diabo que os enganava foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde está a besta e o falso profeta, e de dia e de noite serão atormentados para todo sempre. Então, essa habilidade que é a Escritura, eu digo sempre o seguinte: a única maneira de nós não sermos enganados por Satanás é se nós nos firmarmos na Escritura. A Escritura foi dada por Deus para revelar os ardis, né? As astutas ciladas, os enganos, as mentiras de Satanás. Só pela Escritura é que nós podemos nos livrar, porque a Escritura ela revela, né, para nos prevenir, senão não teremos saída. É por isso que aqui em Apocalipse 13, verso 14, diz lá, referindo ao falso profeta: e engana os que habitam na terra com os sinais que ele foi permitido que fizesse na presença da besta. Então ela vai enganar. Pode ser que isso esteja perto de acontecer, a manifestação, né? E vai enganar. Dizendo aos que habitam na terra que fizesse uma imagem à besta que recebera a ferida da espada e vivia. Agora observe, nós temos que atentar bem para o que diz a Escritura, porque já foi dito que o falso profeta irá obrigar os habitantes da terra a adorar a besta, ou seja, o anticristo. Agora aqui está dizendo, então vamos ver aqui. Não, agora a outra coisa que ela vai fazer aqui, né, que está no verso 14, dizendo aos que habitam na terra que fizesse uma imagem à besta que recebera a filha da espada e vivia. Então,
o falso profeta, ele vai mandar os habitantes da terra fazer uma imagem do anticristo. Isso aqui é interessante, né? Olha, só porque nós não estamos vendo ainda, não significa que isso não vai acontecer, né? Quando acontecer, nós saberemos. Se estivermos de olho na escritura, outro no jornal, né? Então diz aqui, ou nas redes sociais, né? Olha, o falso profeta irá ordenar aos habitantes da terra que façam uma imagem do anticristo, uma imagem da besta. Então não será a besta, mas será uma imagem da besta. Aí a gente fica pensando, que imagem será essa, né? Normalmente em toda a Bíblia, a palavra no grego é ícon, daí que vem ícone, né? É uma imagem, pode ser uma imagem de escultura, uma imagem de fundição. Nos 10 mandamentos proíbe isso, em Êxodo capítulo 20. Não farás para ti imagem de escultura nem de fundição. Ou seja, qualquer imagem, hoje com a tecnologia moderna, é possível se fazer imagem de qualquer coisa, ou de qualquer ser, que não seja de escultura nem de fundição, né? Outra maneira, acredito, de fazer. O certo é que o falso profeta irá ordenar aos habitantes da terra que façam uma imagem do anticristo. Isso é o que esse versículo está dizendo aí. Dizendo aos que habitam na terra que fizessem uma imagem à besta, que recebera a ferida da espada e vivia. Se aquela minha tese está certa, eu acredito que está, que o anticristo era um dos antigos reis ressuscitados, o falso profeta vai mandar fazer uma imagem desse rei ressuscitado, né? Recebeu a ferida da espada e vivia. E vamos ver por que ele vai mandar fazer isso. Agora veja o verso 15. E foi-lhe concedido que desse espírito a imagem da besta, para que também a imagem da besta falasse. Esse é o próximo passo. Porque poderia ser uma imagem inanimada. Até onde sei, alguns imperadores romanos, por exemplo, eles obrigavam os romanos que habitassem do Império Romano a queimar incenso à imagem do imperador. Então, essa ideia já é antiga. E agora, o falso profeta, ele vai dar fôlego, aí tem espírito, né? Ele vai dar fôlego, ele vai dar fôlego à imagem da besta. Essa imagem vai adquirir vida. O falso profeta vai ter o poder para dar vida à imagem da besta. Algumas pessoas acham que é a televisão, outros acham que é um supercomputador, mas pode até ser, mas o primeiro sentido da escritura deve ser literal, né? Eu vou tentar o sentido literal. Se não couber o sentido literal, a gente passa para as outras possibilidades, né? O certo é que ele vai receber poder, ele vai dar fôlego à imagem da besta. E a imagem da besta vai falar. Pode ser que não seja nem a televisão, nem um supercomputador. Pode ser uma coisa literal, uma imagem, né, que foi feita do anticristo e que vai falar, né? Isso a gente vai ver quando acontecer. E diz aí, para que também a imagem da besta falasse, e fizesse que fossem mortos todos que não adorassem a imagem da besta. Olha só, mais uma evolução da revelação aqui, né? Já foi dito antes que o falso profeta vai obrigar os habitantes da terra a adorar o anticristo. Agora já diz que ele vai obrigar os habitantes da terra a adorar a imagem do anticristo, porque a imagem vai adquirir vida, né? E ela vai falar. E aí quem não adorar a imagem do anticristo, que